Recording progress, tá. Tá, vamos lá então, a gente estava continuando dando... Tá gravando, tá. Estamos dando continuidade ao tópico T8, né? Nós ficamos aqui na replicação viral, a gente estava falando aqui da parte de biossíntese, né? Então, como eu tinha falado, o processo é semelhante ao que a gente já viu aí para duplicação de DNA, né, na biologia, no segundo grau, ou talvez aqui na graduação. Lucas Carvalho Diniz. Lucas Carvalho Diniz. Lucas Carvalho Diniz, Leonardo Rezende. Carvalho Diniz. Então, a biossíntese é baseada, então, é o mesmo processo ao Satoshi. O Satoshi é o Matheus Satoshi, Matheus Satoshi. Tá, então, a biossíntese, como eu falei, é o mesmo processo, né, para duplicação de DNA, que já deve ter sido visto. Há uma abertura, no caso do DNA de fita dupla, abertura, aí os nucleotídeos vão se posicionando de acordo com a especificidade na reação. Da adenina com a adenina se ligaria à timina e a citosina com a guanidina, né? Então, quando você abre, você tem depois duas novas fitas exatamente iguais. Dois vírus, né, de fita dupla exatamente iguais, baseado nessa, né, quando a gente vê o desenho nas imagens em textos, é muito fácil, né? Não é um assunto, né, novo, né? A gente vê isso também na microbiologia. Então, dessa forma, depois que você tem uma certa quantidade de DNA ou RNA, né, replicado, ela começa a produzir elementos aí, ou proteínas, né, que vão constituir a capa proteica, né, são as subunidades proteicas, né? Então, essas proteínas vão, por automontagem, né, vão circundar cada novo material genético, o ácido nucleico formado, né? Então, forma novos DNAs, se for de fita dupla, então vão sendo um processo de automontagem das unidades proteicas, vamos dizer assim, envolvendo o material, né? Então, reconstituindo, portanto, novas partículas virais, que é o processo de montagem e maturação, né? Então, o processo de maturação, basicamente, fisiologicamente, esse material, depois que ele é formado, provavelmente precisa de algum detalhe aí para que ele depois possa ser liberado, né? Essa liberação de uma célula para outra, as hipóteses é que sejam, no caso de célula vegetal, através do plasmodesmas, né? Vocês lembram lá da botânica? Plasmodesma é uma conexão de uma célula com a outra, lá no parênquima, né? Então, só o que eu falei aqui, deixa eu ver se escapou alguma coisa. Penetração provocada por insetos, já falei. Liberação, a perda da capa proteica, né? Então, esse vírus pode se replicar no citoplasma ou no núcleo, né? Em vacúolos também, tá? São locais, são sítios, né? De replicação do vírus. A biossíntese utiliza... Então, eu falei da maneira em que é feito, né? Que se é dirigido pelo vírus, mas o material, né? Qual é o material, né? São RNA ribossômico, né?
R para produzir as enzimas, as enzimas de natureza proteica, e o RNA, o ribossoma de transferência, né? O tRNA, que é utilizado para capturar os nucleotídeos, né? E fazer a junção com a nova capa proteica em formação, a fita, né? De ácido nucleico em formação. Então, são materiais, são processos que a gente... Raniel, tá. São processos de duplicação do DNA ou do RNA, tá? Essa montagem e maturação pode ocorrer também no núcleo citoplasma, e essa liberação pode acontecer. No caso pode acontecer com a destruição da célula hospedeira ou não, né? Quando não destrói. No caso de célula vegetal, é muito comum você passar ali através da plasmodesma, né? Vai célula a célula, e depois que se cair, quando eventualmente cai no floema, né? Ele vai através do fluxo de transpiração e depois vai penetrando em outras células e começa o ciclo de replicação. Dentro de cada célula, né? Viva, né? Você tem a ciclo de replicação viral. Edilberto Júnior. Edilberto Júnior. Edilberto Júnior, Leonardo Rezende, já está Leonardo Rezende Cunha. Tá. Então, a liberação ocorre, né, no caso de célula vegetal, que é os patógenos, fitopatógenos, né, virais, ela passa de uma célula para outra através do plasmodesma, né, que é o movimento célula a célula. E depois, quando ele cai no sistema vascular, no floema, no caso, né, ele vai para pontos distantes. Na verdade, é essa passagem pelo floema que permite com que ocorra a infecção sistêmica, né, a infecção viral sistêmica. Ele não vai crescendo, ali, conquistando novos espaços no tecido, como poderia ser fungos. Na verdade, os fungos sistêmicos, a gente tem só os carvões, né? Que eles vão crescendo, o micélio vai crescendo e vai atingindo, no caso aqui, a partícula viral é transportada, né? Reinicia o ciclo em cada novo ponto à medida que vai descendo no floema até chegar à raiz, né? Se a gente imaginar então o floema como um duto, né? E com conexão ali com a parte lateral, parênquima lateral, ele vai, à medida que ele vai descendo na folha, ramo, caule, chega à raiz, ele vai descendo, mais uma parte da população de vírus também vai deixando o floema e entrando aí nas células adjacentes do floema, células vivas, né, onde ele também começa a se replicar e vai passando célula a célula. Então, nesse processo, né, de ir para o floema, sair do floema, nessa movimentação, nesse ciclo, né, acaba por atingir todas as células vivas e tornando, portanto, a infecção sistêmica, né? Então, o movimento célula a célula, ela é mais lento, né, do que no floema, e ela passa através do plasmodesmos, como eu já tinha indicado, né? Via floema, a velocidade é 10 a 100 vezes maior, né? A velocidade celular. É claro que célula a célula, ele não é só passa de uma célula para outra, vai passando. Cada nova célula, ele tem aquele tempo ali para ele se replicar, né? O que é replicar? É perder a capa proteica, multiplicar o ácido nucleico, multiplicar, produzir subunidades de proteína, montar a partícula de novo e daí seguir, né? Então, certamente o processo é evidentemente mais lento, enquanto na cadeia, no floema, ele vai, a partícula vai se movimentando passivamente, na verdade é só o deslocamento, né? Enquanto o movimento célula a célula
não é só deslocamento, desloca para uma célula, tem um ciclo de replicação, desloca para outra. Então, evidentemente, o tempo, né, é mais lento, então. A partir do ponto de penetração, já que como eu falei que ele se torna sistêmico, ele vai primeiro para a raiz, né, para folhas jovens, depois para a planta toda, né? Então é interessante falar um pouco aqui, né, porque lá da folha, lá, vamos dizer, lá na pontinha, lá no galho, ou na folha de soja, ou no tomateiro, né? Às vezes, porque que lá na folha, lá em cima do floema, ele vai primeiro para a raiz, depois para a folha jovem, né? E depois ele acaba de chegar nas outras partes, né? Deixa eu só ver se eu conseguir lá na frente aqui, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, que eu queria falar um pouco dessa explicação, embora mesmo que não seja a exata, até porque é uma conjetura minha, né? Não tem maiores respaldo em dados aí de experimento que tenha me utilizado para isso, mas eu gosto de colocar essas explicações porque elas unem uma informação, né? Conectam uma informação com a outra, dá sentido, né? Dá significado. Então, isso, para mim, isso melhora muito a nossa apreensão, a apreensão do conteúdo, né? E a gente exercita, então, conhecimento que ficou para trás, né? Está realimentando o conhecimento que ficou, vamos dizer assim, para trás, entre aspas, né? Então, vamos voltar à pergunta, fiquei aqui, né? Por que que o vírus, a partir da inoculação ali com o vetor, vamos dizer que seja lá na pontinha ali, né? Numa determinada folha, vamos imaginar o pé de tomate, né? Lá no ponteiro do tomate. Então, o vírus inocula ali, né? Então, ele vai, né? Já dá um tiro, vai primeiro para a raiz, quer dizer, tem um ciclo de replicação, colonização inicial, claro, né? Na raiz ali, algumas células. Mas a partir, né, de colonizar ali dentro daquela folha, né? Infectada, né? Depois de infectar aquela folha, ela vai lá para a raiz, né? Dá um pulo, vamos dizer assim, né? Vai lá para a raiz, depois ela volta, vai subindo, volta lá para cima, né? Depois é que vai para a folha de baixo, né? Aparentemente um movimento de zigue-zague, né? Bom, se alguém quiser chutar aí, você pode ficar à vontade, né? Mas arriscar, se ninguém se manifestar, eu vou dar aqui 30 segundos. Se ninguém se manifestar, eu passo a explicação, né? Solano, por mim tá tranquilo. É, ninguém arrisca, né? Não, mas tá, deixa eu... É o seguinte, bom, novamente, né? Essa explicação minha, eu nunca li isso aí em texto nenhum. Eu que estou realmente, quer dizer, várias turmas eu passo essa, não é? Vocês não são o primeiro, mas eu gosto de passar essas ideias, porque só para dizer que também o conhecimento às vezes nasce do insight, né? É claro, para se tornar uma hipótese científica, eu tenho que coletar informações específicas, né? Que, vamos dizer assim, que justifique, né? O que eu estou falando, né? Dentro dessa ideia do que eu estou falando aqui, tá? Da explicação, né? Então, ou eu busco, aí, quer dizer, ou seja, precisa de um estudo profundo, com com a intenção de descobrir, né? Claro que a gente não tem tempo para isso, né? Mas, de qualquer maneira, como eu falei, é importante para a gente, até para exercitar o nosso raciocínio. Bom, se vocês lembram, porque na primeira pergunta, por que vai primeiro na raiz, a partir da pontinha lá da folha, segue primeiro para a raiz, assim, claro que ele coloniza a folha, uma certa quantidade ali, vamos dizer que toda a folha. Depois ele, em vez de ir para a folha subsequente, né, mais próxima ali, vizinha, ele já vai lá para a raiz, né? Depois vai para a folha jovem. A folha jovem normalmente fica na parte de cima também, né? E depois ele acaba atingindo toda a planta, ou seja, a parte de baixo, né? Então, ou seja, da ponta vai para baixo, depois sobe de novo e depois desce. Bom, a gente falou que, qual a explicação, né?
A gente falou que o movimento pelo floema é mais rápido, né? Permite, então, esse deslocamento, né? Via floema. Mas por que iria, então, primeiro para a raiz, né? Se a gente lembrar, a raiz é um órgão parasita, entre aspas, né? Não é parasita, mas vamos usar esse conceito aqui de parasita. Por quê? Porque ele não produz fotossintetados e todo fotossintetado que ele utiliza, tem que ser translocado da folha, né? Ou do caule, no caso do caules verdes, né? Ou seja, quem produz fotossintetado é a clorofila, né, os cloroplastos. Então, a raiz não tem cloroplasto. Então, é um órgão que ela parasita a folha, né? Parasita, estou tirando esse conceito aqui brincando, mas quer dizer, ele também, para a planta como um todo, né, ele fornece água e minerais, né? Ele permite a passagem de água e minerais, tá? Bom, se ele é um órgão parasita, pessoal, o fluxo, né, de fotossintetados deve ser maior para a raiz, já que ele está demandando mais. Bom, ele é órgão parasita, tá? Então, vamos completar o raciocínio. Então, ele não produz nada. A folha jovem, ela produz fotossintetados, mas como ela está crescendo também, ela também tem um consumo relativamente grande, né? Então, ela é deficitária também. Eu imagino que uma folha jovem seja deficitária. Ela produz algum fotossintetado, mas ela consome mais do que produz. Então, é deficitária. É um dreno, né, que a gente chama em fisiologia. Claro que o dreno da raiz é maior, que ele não produz nada. A folha jovem produz algum fotossintetado, então, né, se autossupre em alguma proporção, tá? Depois a planta toda, no caso, as folhas mais velhas, né? Então, então, a ideia seria que eu estou postulando ser essa. Se uma via importante que permite deslocar rápido a grandes distâncias na planta, e se ela tem um fluxo maior de fotossintetados, evidentemente que há, vamos dizer assim, muitos canais levando ali para a raiz, né? Que precisa de grande quantidade. Então, vai ter muitos canaizinhos daquele lado do floema levando para a raiz, tá? É prioridade lá, o transporte para lá. Então, há um fluxo, vamos imaginar uma autoestrada, né? Tem muitas vias lá para chegar na raiz, já que ela é um órgão demandante maior. Então, se ele cai lá numa folha e ele vai passivamente pelo floema, é evidente que a chance maior ele vai rapidamente pela raiz, pela facilidade, pela rapidez em que está indo para lá, fotossintetado, né? Para a raiz, que é um órgão que é um dreno, vamos dizer assim, um dreno fisiológico de fotossintetados, um dreno grande, né? Então, na sequência, seriam as folhas jovens, que realmente são drenos, são menores. E depois as folhas, vamos dizer assim, adultas e velhas, né? Bom, as folhas adultas, evidentemente, elas consomem também, né? Já que está respirando, mas elas produzem mais do que, então, são exportadoras, né? Então, seria essa vamos dizer assim, a postulação que a gente sempre faz. Vocês notem que mesmo que isso já permite, então, eu já conectar, né? Várias informações que a gente já viu aí ao longo do curso, né? A questão do floema, do ser a raiz um dreno, de produzir fotossintetados, a folha jovem também consumir, não só produzir, mas o dreno. Então, ou seja, são outras informações aí da fisiologia, da botânica, né? Que a gente vai associando aqui a essa ideia, né? A essa informação aí do deslocamento. Então, isso, evidentemente, foi constatado baseado em experimento, né? Onde se, evidentemente, localizou o detector que o vírus vai primeiro para a raiz, né? Em maior quantidade, depois para a folha jovem, depois para a planta toda, tá? Então, essa seria a minha postulação, né? Bom, então a grande maioria dos vírus são que a gente chama de vírus sistêmicos, né, que provoca infecção sistêmica, né, ou seja, estão presentes em praticamente toda a planta, com alguma exceção. Agora, mais raramente, alguns vírus são de lesões locais, chamado, né, e que são, eu já, na natureza, um exemplo, já tenho, acho que um ou dois exemplos, mas o que me ocorre aqui
seria a virose da leprose de citros, né? Que ele é transmitido por um ácaro, né? E ele provoca lesão local. Se vocês já devem ter visto aí em citros, umas pintinhas, né? A gente chama de pinta, mais ou menos arredondado, né? Que pega ali no fruto, principalmente, e na folha também, né? Mas é mais característico no fruto, né? E às vezes pode resultar, dependendo da intensidade, na queda desse fruto, né? Apesar de ser um vírus, né? A gente utiliza o controle não do vírus, mas do ácaro, né? Já que é o ácaro que distribui na planta, né? Então, esse é um vírus que naturalmente provoca lesão local. É claro que experimentalmente alguns vírus, mesmo os vírus sistêmicos, se ele é inoculado, por exemplo, em fumo, né? Que é uma planta muito utilizado em laboratório de virologia, né? Casa de vegetação, ele, às vezes, um vírus que na natureza ele é sistêmico, pode produzir lesões locais, né? Quando inoculado, mas aí é um artifício, né? Então, artificialmente, logo, artificialmente você e muitas vezes o fumo não sendo uma hospedeira natural também, né? Que inclusive é utilizado para dar uma ideia quantitativa, né? Se você pega uma determinada concentração de vírus, você inocula no fumo, né? E você vai produzir determinada quantidade de lesões locais. Então, um parâmetro, vamos dizer, quantitativo de concentração de vírus no seu preparado, na sua preparação, né? Ah, mas, assim, naturalmente, vírus de lesões locais, eu citei aí o caso da leprose de citros. Provavelmente tenha um ou mais, ou alguns poucos, né, que naturalmente produz lesão local. A grande maioria são sistêmicos. Eu coloquei uma observação que, apesar, quando a gente fala sistêmico, ele se distribui por toda a planta, mas tem uma região ali na pontinha da raiz em que ela normalmente é a região que está crescendo mais rápido, né? Mais no ápice mesmo, né? Quanto mais no ápice ali, da raiz ou do broto, né? Mais a multiplicação é acelerada. Então, a ideia é que é tão rápido essa multiplicação que o vírus ainda não chegou lá, tá? Então, por que essa informação é importante? Porque, bom, então assim, então ele é sistêmico, mas a informação é que na pontinha onde está crescendo, essa pontinha, sei lá, 1, 2 dias, ela vai aumentando, a cada 1, 2 dias aumenta ali alguns milímetros, alguma coisa assim, né? Então, ainda não, como bem na pontinha mesmo, o vírus ainda não deu tempo de chegar. Por que é importante isso? Porque essa informação, inclusive, é utilizada para fazer, chama limpeza clonal, né? O que é limpeza clonal? Você tem para esses cultivos propagados vegetativamente, tipo batata, mandioca, morango, né? Você tem os clones, né? E às vezes, você quer, é um material que está aí no campo, tá? E você pega o material para fazer, será que tem vírus? Muitas vezes, há sim vírus com infecção latente, isso é muito comum, né? Então, do ponto de vista científico, para a gente ter certeza que a gente não tem vírus, a gente tem que, ou se eu quero pegar aquele material para vender como semente básica, né? Então, eu tenho que fazer, eu não vejo sintoma, mas eu tenho que saber se ele realmente está livre de vírus ou não. Como é que a gente obtém, então, tem certeza que obtém vírus isento de vírus? Que tem clone, né? Recupera um clone isento de vírus para me vender como semente. Isso é claro que é feito em laboratório. Eu pego a batata vamos dizer que seja batata, né? Para brotar, né? Na condição, né, de laboratório lá. Aí você pega com a pinça, utilizando talvez uma lupa, então você pega aquela região, né? Claro que quem vai mexer com isso já sabe exatamente que tamanho, né? Às vezes utilizando um material que permita, então, utilizar, às vezes, até alguma ou poucas células ali da ponta, né? Então, você retira isso. É claro que se você colocar num vasinho, você não vai, aquilo não vai recuperar, regenerar, é muito pequeno, né? Então, você coloca em tubo de ensaio com um meio adequado para aquilo, né? Com tudo que a planta precisa para regenerar a partir dessas poucas células que são tiradas ali da pontinha, né? Então, você faz
Você faz isso, cultiva aquilo, então, essa pequena pontinha lá do tubérculo, né? Que você retirou em tubo de ensaio, né? Então, você pode recuperar. É claro que você vai, esse material que você fez, esse procedimento, você vai fazer testes diagnóstico para a presença ou não do vírus, né? Então, essa é uma informação e tem uma técnica de cultura de tecido que permite, então, recuperar ou obter, melhor dizendo, plantas livres de vírus depois, se você for um produtor, né? Normalmente, um produtor de semente certificada, você vai, então, ter esse procedimento para você vender mudas livres de vírus, né? Ou clones, né? Livre de vírus. Bom, em termos de sintomas, você tem localizado, o sintoma localizado eu já tinha mencionado, né? Resultado da infecção localizado, você tem sintoma localizado, evidentemente, né? Que, no caso, sintoma localizado seria a leprose de Cidro. E os sintomas sistêmicos, né? São, por exemplo, o sintoma típico é o mosaico, né? Você tem, a planta também pode ficar enfesada, que a gente chama de fitopatologia, que ela fica pequena, né? Isso pode acontecer em milho, né? Em cana, em soja, em feijão, né? Realmente o feijão com mosaico dourado, você vê se destaca, porque bom, primeiro pelo mosaico dourado mesmo, o nome já fala, né? A cor verde amarelada, né? E ele está, em geral, dependendo, é claro, da severidade, ele pode estar no tamanho menor, né? Nem sempre, mas pode estar em tamanho menor. Esse superbrotamento também é um sintoma sistêmico característico aí de vírus, não só de vírus, mas de alguns outros. A superbrotamento pode dar também por doenças de origem fúngica, né? De outras origens. O superbrotamento, o nome já fala, né? Parece que fica, há uma proteção ali daquelas gemas laterais que numa condição anormal, né? Então parece que fica envassourado ali, se for uma inflorescência, fica envassourado, né? Com um aspecto diferente do normal. Bom, então quanto à transmissão, a gente tem a transmissão de vírus, né? No campo, então de planta a planta. Transmissão mecânica por insetos, fungos, nematóides, ácaros, sementes, órgãos de propagação vegetativa e grãos de pólen, né? É claro que toda essa quantidade aqui, tem uns que têm maior ou menor importância, dependendo da planta também, né? Ah, por exemplo, a transmissão por fungo nematóides são pouco, e a ácaro, né? São pouco importantes relativamente, comparando com os demais, que isso é uma análise minha, né? Ácaro, a transmissão, eu já dei um exemplo, e tem relativamente poucos, né, vírus transmitidos por ácaro. Nematóide, menos problema ainda. Quer dizer, o nematóide tem o efeito do próprio nematóide, né? E o ácaro também, né? Tem a ação do ácaro. Quando você tem um vetor, você tem a combinação de dois danos, né? Um provocado pelo próprio inseto, ou pelo agente transmissor, né? E pela doença em si, né? Então, você tem a combinação de dois efeitos. Então, a gente cita aqui fungo nematóide, ácaro, né? Mas ele é, né, pouco importante como elemento aqui para a transmissão de vírus. Então, no campo, né, o mais comum corriqueiro, né, seria a transmissão por insetos, né, a transmissão mecânica, né, e por órgão de propagação, sementes e órgão de propagação, né? Sendo que sementes e órgão de propagação, na verdade, o efeito dele é levar para grande distância. Não que, quer dizer, você não tem, numa situação prática, você, mesmo que você tenha uma planta infectada, ela não vai produzir 100% de sementes infectadas, né? Há uma espécie de filtro, né? Órgão de propagação, sim, né? Se eu retiro o material de propagação, tudo que eu retirar, todas as partes, vamos dizer uma cana, né? Você pega cada brotinho daquele ali, todos eles vão estar contaminados, né? 100%, né? Ele não tem filtro aí, no caso de semente tem, né? Então, principalmente de semente aí, ele é importante
porque você leva a grande distância, mas raramente você vai ter. No campo, 100% de infecção a partir de material de semente já contaminado, né? O mais comum é ter algumas plantas, sei lá, 5, 10%, que a semente tinha, que corresponde, né, a percentagem de infecção na semente, e a partir dessas poucas plantas infectadas pela semente, você vai a uma redistribuição aí por insetos ou por transmissão mecânica. Agora, a propagação, não, 100% não tem filtro aqui, vamos dizer, para o vírus, tá? Você retira de uma planta contaminada ou de várias plantas, todo o material que você vai tirar lá vai estar contaminado também, vai ter a presença da carga viral. A grão de pólen também é relativamente menos importante, tá? Então, a gente pensando aqui de maneira mais específica para a nossa situação, a gente teria para grandes culturas inseto, né, como elemento importante, insetos, sementes, e transmissão mecânica seria importante para nível, para hortaliças, né, em que você tem um trato cultural ali mais intenso, então a possibilidade, a importância da transmissão mecânica seria maior aí para hortaliças, né? Bom, então vamos falar um pouco mais aí de cada uma dessas aí. Bom, quando eu terminar aqui essa sessão, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Bom, então falando um pouco mais aqui da transmissão mecânica, né? Ela pode ocorrer também naturalmente, né? Como assim, né? Você tem a planta ali no campo, principalmente em grandes culturas, que a planta, mas mesmo em cultura perene, né? A cultura perene, uma planta está mais distante da outra, mas de qualquer maneira as raízes podem se tocar, né? Então, nesse toque, né, há algum ferimento, sim, né? Que pode permitir aí a passagem do vírus, né, daquela semente contaminada para outra, né? Então, só que no campo, isso do ponto de vista prático, ele é pouco significativo. Talvez em viveiro, né, você tenha uma situação mais favorável, até porque em viveiro você tem uma concentração maior de plantas ali no mesmo local. Então, essa transmissão mecânica natural, aqui eu estou falando de transmissão mecânica natural, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Essa transmissão no campo, né, natural, seja em viveiro, ela seja mais importante. Mas a transmissão mecânica também, a gente se refere àquele resultado de tratos culturais. Então, vamos imaginar aqui o tomate, né? O tomate envarado, não o tomate rasteiro. Você tem ali a desbrota, né? Então, você está arrancando ali aquele brotinho. Então, quando você arranca, você vê que fica esverdeado o seu dedo, né? O suco ali, né? Da célula. Ou seja, você tem célula quebrada ali, macerada no seu dedo. Então, se você passar, mesmo que você às vezes não faça outra desbrota, mas se você só passar o dedo ali na folha, você está quebrando o dedo contaminado, você está quebrando pelo ali, né? Mesmo que você não veja, você passa a mão assim, não vê nada, mas você provavelmente pode ter quebrado alguns pelos ali, né? Microscópicos, e já pode propiciar microferimentos, então propiciar a transmissão, tá? Uma folha junto da outra ali também pode roçar uma na outra, né? Pela ação do vento, ou permitir, se a planta estiver contaminada, passar a vírus de uma planta para outra, né? Bom, a transmissão por insetos. Aí dentro dos insetos a gente tem aí toda uma variedade aí, né? Mas a gente poderia aqui tá citado, discriminado na ordem de maior importância, né? Os afídeos, sem dúvida, são os grandes transmissores, né? Quando a gente fala grande, muitas espécies, né? De afídeos transmitindo muitas espécies de vírus, tá? Aí, bom, sem dúvida, os afídeos são os mais importantes. Aí os demais são menos importantes, não dá para comparar um com o outro, mas a gente destaca aqui os afídeos. A cigarrinha, mosca branca, coleóptera e trips. Bom, a cigarrinha, a gente tem aí como exemplo importante a doença chamada enfesamento vermelho, enfesamento amarelo do milho, né? Que é transmitido por cigarrinhas. A mosca branca, você tem algumas viroses aí do tomateiro e da
e do feijão, né? Dentro do virose do feijão, a gente tem a mosaico dourado do feijoeiro, né? Que é importante principalmente para a nossa região aqui, sudoeste, né? Já que ela tem uma associação com a cultura da soja, né? Como assim, né? Onde tem soja, normalmente você tem uma severidade maior do mosaico dourado nas regiões do Brasil, né? Onde você tem um cultivo expressivo de soja, e em muitas regiões, inclusive a região de Brasília, por exemplo, me parece que há uma zoneamento, ou não é um zoneamento, uma proibição de cultivo em determinada época, né, o chamado vazio sanitário, tanto da soja quanto do feijão, né, em função aqui do mosaico dourado, né. Qual a relação, né? Eu vou chegar lá. A, quando você colhe a soja, você, você tem a transmissão, a migração, né, da mosca branca da soja para a cultura que tiver lá, né? Se for o feijão, seria o feijão, né, que está sobrando ali no campo, né? E acontece muito de, agora eu não tenho certeza se a soja é uma hospedeira assintomática do vírus, mas que não seja soja, mas uma planta ali daninha, que normalmente pode estar ali junto com a cultura da soja, né? Então pode ser uma leguminosa aí, beiço de boi, dessas ervas leguminosas infestantes, né? Que então, porque o vírus precisa adquirir o vírus, o vetor, né? A cigarrinha precisa adquirir o vírus numa planta doente, né? Como eu falei, pode ser a soja ou pode ser a soja, eu não tenho certeza, mas pode ser uma erva infestante. E depois, quando essa migra, né? Então, ela vai levar essa carga viral, né? Então, por isso que nesse momento aí de migração, você vai ter um problema, né? Com o mosaico dourado. Eu mesmo já montei experimento em época de plantio, né?